E hoje nós vamos ver a penúltima igreja dessa série, que é a igreja de Filadélfia. A igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia. E o tema dessa noite é Filadélfia aproveitando bem as oportunidades. Existe um pensamento famoso, bem conhecido de todos, que a vida é feita de oportunidades. Há uma frase que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Muitos estão esperando oportunidades para mudar de vida, talvez na vida profissional. Outros não estão percebendo, em contrapartida, mudança em suas vidas porque não estão aproveitando bem as oportunidades que estão tendo, e as oportunidades vão passando e vão sendo desperdiçadas. E nós veremos que no reino de Deus é a mesma coisa. Deus, Ele nos concede oportunidades para sermos cristãos, influenciadores, para sermos agência do reino de Deus no nosso tempo, fazermos a diferença aqui nesse mundo, contribuirmos nas mãos do Espírito Santo para que o reino de Deus cresça e para que o nome de Jesus seja glorificado pela nossa vida. Mas antes de nós expormos o sermão, nós vamos ler o texto base, que é Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Acompanhe com atenção até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veremos então nessa exposição bíblica que o Senhor, Ele concede oportunidades para nós como igreja dele, para que sirvamos o Senhor e façamos a diferença nesse mundo pela causa do Evangelho. E essas oportunidades que o Senhor nos dá, nós vamos ver, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos perder. Antes de nós falarmos sobre oportunidades, é bem na verdade que no final desse ponto eu vou aplicar na relação de oportunidade, mas eu queria falar sobre a apresentação que Jesus faz de si mesmo nessa carta a essa igreja. Jesus começa essa carta se apresentando, se revelando à igreja de Filadélfia como o Messias, como o Cristo. Jesus se apresenta a Filadélfia mostrando as suas credenciais messiânicas. Quando ele fala, em primeiro lugar, que ele é o santo. Eu sou aquele que é o santo. E santo aí, no singular, traz a ideia de alguém que é totalmente separado do pecado. Nós devemos ser um povo santo, povo que anda em santidade. Mas Jesus é o santo. Ele é aquele que não tem pecado, que jamais pecou. Ele é aquele que não comunga com a maldade.
Jesus, ele é santo também no sentido de ser totalmente outro em relação à criação. Nada do universo pode ser comparado a Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias. O santo aí é uma palavra do Antigo Testamento que era usada para descrever o Messias, o Cristo. Ele é o verdadeiro, diz a palavra aí. O verdadeiro em oposição à mentira. O verdadeiro em oposição aos falsos cristos que já vieram e que existem até hoje. Jesus é o verdadeiro em relação ao engano das falsas religiões. Ele é a fonte da verdade, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é o Deus de toda a verdade. Toda a verdade foi revelada por Jesus, porque o caráter dele é verdadeiro. A verdade é produto do Deus verdadeiro. E se Jesus é o Deus da verdade, como ele diz que é, e eu creio nisso, isso significa que você pode confiar nele. Você pode depositar toda a sua vida, toda a sua história nas mãos do Senhor, sabe por quê? Porque se Ele disse que vai fazer algo, se Ele prometeu algo em Sua palavra, Ele vai cumprir, porque nele não há engano, Ele é o Deus verdadeiro. É muito perigoso você construir relacionamentos e a sua vida nas bases da mentira e do engano. Por quê? Porque quando isso é revelado, a sua vida desmorona. Agora, quando você constrói relações, quando você constrói a sua vida sobre a base da verdade, podem vir quaisquer situações e a sua vida não será abalada. Jesus é o Deus da verdade e nele nós podemos confiar, porque o que Ele promete, Ele faz. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro ponto é essa última frase que Jesus diz sobre Ele mesmo. Ele diz que Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, e Ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. O que isso significa? Muitas pessoas isolam esse versículo e aplicam para várias coisas da vida. Por exemplo, você pode isolar esse versículo, tirar do contexto, e você pode dizer o seguinte: olha, o Senhor é aquele que vai abrir portas de emprego para mim. A porta que Ele abrir, nenhum psicólogo lá do departamento pessoal vai conseguir fechar. Se Jesus abriu, eu vou passar na entrevista. Agora, se Ele fechou também, não é ali o meu lugar. Tudo bem que isso é uma verdade. É o Senhor que comanda a nossa história, a nossa vida, Ele que é poderoso para abrir todas as portas que nós necessitamos. Nós devemos buscá-lo em relação a isso. Agora, aqui nesse texto não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar. Nesse texto aqui, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, aquele que tem a chave de Davi, está se falando aí sobre o reino de Deus, sobre o reino do Messias. Jesus é o Messias, o Cristo, aquele que Deus prometeu no Antigo Testamento que seria enviado, que viria. E Ele já veio. Ele se fez carne, o próprio Deus, e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, Ele cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, as alianças de Deus no Antigo Testamento, como por exemplo com o rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 15, quando Deus diz para Davi, fazendo uma aliança com Davi, de que a partir do descendente de Davi, Deus faria com que o trono davídico não tivesse mais fim. E quem cumpriu essa promessa? O filho de Davi, que foi Jesus Cristo, o descendente do rei Davi. Ele é o leão da tribo de Judá, o rei, o Messias.